Boa noite! Vamos hoje aqui iniciar a nossa live, que não tivemos live semana passada, então nessas nós teremos, e o tema vai ser dependência emocional, para quem está assistindo gravada. Fixar, pronto, tá fixado. Boa noite, Jainão, boa noite, Gevanice. Estamos aqui ao vivo, de cabelo pintado, começar a escurecer meu cabelo. Ó, dei uma escurecidinha aqui na raiz para não ficar. Eu achei que essa cor combinou comigo bastante, mais do que a cor tão clara. Obrigada, Jainão, obrigada. Minha pele ainda não tá muito 100%, ainda tô um pouco inchada, mas tá melhorando. Tá bastante melhor, né? Nada como dar um upzinho no visual. Estamos aqui hoje, então, pra gente conversar sobre dependência emocional e o quanto que isso pode atrapalhar nossas relações, né? Ficou bom, né? Essa raiz mais escurinha, né? Começar... É porque dá mais trabalho, mas eu acho que rejuvenesce até. Começar a usar o cabelo um pouco mais escuro. Boa noite, Lucy. Boa noite para todos. É isso aí, autocuidado. É isso aí, Jainão. Em novembro, obrigada. Em novembro eu costumo dar uma geralzinha, né? Porque amanhã é aniversário do meu marido, sábado é da minha filha e da minha irmã, depois da minha outra filha, início de dezembro. É uma época festiva. E detalhe, minha filha faz aniversário sábado, resolveu fazer uma festinha aqui em casa. Vão vir 11 adolescentes. E eu tô combinando aqui com ela o que a gente vai encomendar pra esse povo comer, que adolescente come, que é uma beleza. Tô vendo a mesma lindeza. Obrigada, Alexandre. E aí vai ser animado, vai ser bem animado essa galerinha aqui em casa. Eu já tô tensa aqui com o meu sofá, com as minhas almofadas. Eu falei, ai filha, tem que tomar cuidado com as minhas coisas. Mas vai dar tudo certo. Então, gente, não tivemos a nossa live na semana passada, porque foi a semana do feriado, eu acabei descendo na quarta-feira, ia ficar embolado, e aí eu deixei para fazer hoje, apesar de estar numa semana bastante corrida. Eu adoro estar aqui com vocês, então eu arrumei um jeitinho da gente estar aqui para conversar mais um pouco. E detalhe, isso aí é uma coisa importante pra gente lembrar. Eu vou tentar não salvar essa live no Instagram, vou tentar salvar ela no meu celular e depois postar no YouTube. O Instagram não é uma plataforma muito legal para vídeos longos, né? Eles não privilegiam muito essa questão dos vídeos longos, e o YouTube eu acho que é melhor para esses vídeos. Então, vou tentar postar os vídeos que estão no meu Instagram no YouTube, mas eu vou tentar. O story de perguntas foi top. Foi legal, né, Jainão? Eu vou fazer com mais frequência. Vou procurar fazer, principalmente fim de semana, que eu tô mais disponível, porque durante a semana é mais difícil de eu conseguir responder. Mas eu vou ver se eu faço no fim de semana. Boa noite, Moniquinha. Então vamos lá, gente. Já conversamos um pouquinho, só lembrando vocês, então, que a live eu vou tentar salvar, vou tentar pela primeira vez fazer isso. Salvar no celular para depois postar no YouTube. Vamos ver se funciona. Senão a gente perde a live e tá tudo bem. Por isso que tem que ser ao vivo. Venham ao vivo para não perder nada. Então vamos lá, gente. Vamos falar então sobre dependência emocional. O que é a dependência emocional? De que forma eu posso identificar se eu sofro com isso, né? Ou se eu sou uma dependente emocional, ou se a pessoa que está comigo é, ou como que isso funciona. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês, a gente tem o costume de falar sobre dependência emocional, entendendo de alguma forma que a pessoa que é dependente é a pessoa que é vítima da situação. E na verdade não é assim. Na relação onde a pessoa é dependente emocional, ela costuma fazer o parceiro dela ou parceira como refém da relação. Se eu sou dependente emocional e eu estou num relacionamento, eu tenho uma tendência a prender a pessoa que está comigo, porque eu dependo... Oi, Lili!
eu dependo tanto emocionalmente daquela pessoa que eu tenho pavor e medo de perder e eu tenho medo de perder essa relação, então eu acabo tornando a pessoa refém das minhas vontades, né? A pessoa que ela é dependente, a gente tem uma tendência, né? Falar, principalmente quando é um relacionamento abusivo, aí a pessoa que é mais frágil, né? E às vezes é uma dependente emocional, né? Uma pessoa que é dependente emocional, ela pode ter maior chance de acabar entrando numa relação mais patológica, mais abusiva. E aí a gente tende a achar que ela é vítima, né? Coitada, né? Coitada. Na verdade, assim, na dependência emocional, normalmente a relação fica adoecida. Então a pessoa que depende, né? Que ela entra na relação com essa forma muito... Eu fico imaginando, não sei se vocês se lembram da época de estudar ciências na escola, biologia, uma ameba fagocitando um negócio. É mais ou menos como eu imagino a pessoa que é dependente emocional, ela vai fagocitar aquela vítima, né? Ela gruda naquela... Obrigada, Janaína. Ela gruda naquela pessoa, ela precisa daquela pessoa. Então ela passa, se eu dependo daquilo, eu passo a querer controlar, porque eu não posso perder, né? Então isso é uma coisa super importante da gente ver, que a pessoa que é dependente emocional, ela acaba tornando o outro refém dela, né? Porque eu acredito que aquela pessoa vai resolver as minhas carências, que aquela pessoa vai ser a solução para minha vida, e aí eu não posso abrir mão disso. Aí eu quero controlar, eu quero saber para onde vai, com quem vai, o que está fazendo. Eu não posso achar que eu estou em risco daquela pessoa que eu dependo tanto. Então eu posso facilmente me tornar uma pessoa extremamente controladora e fazer essa relação ficar muito patológica, muito adoecida. E a pessoa que é dependente, ela fica numa posição muito subjugada na relação. Ela tem tanto medo de perder, que às vezes ela é aquela pessoa que tem tanto medo de perder, que ela controla, ela prende, ela sufoca o outro, e aí o outro de repente fica de saco cheio e fala, não aguento mais, eu quero ir embora, não tá dando mais essa relação, e a pessoa que é dependente entra em desespero, né? Desespero. É isso que a gente vê quando a pessoa... Esse é um sintoma importante para ver se você é dependente emocional. A pessoa entra em desespero, ela se humilha. Não, por favor, não me deixa. Se você sair da minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. Se você sair da minha vida, eu morro, né? E a sensação que a pessoa tem é de que ela realmente não sobrevive sem aquela outra. E isso, gente, a gente fala em relações amorosas, mas tem pessoas que fazem isso com amizades, com familiares, né? Que elas fagocitam as pessoas que estão à volta dela. Quem é dependente emocional é abusivo? Pode se tornar extremamente abusivo, Márcia. Por que ela pode se tornar abusiva? Porque ela começa a controlar e não respeita o outro, né? O que a gente entende por abusivo, né? Abusivo é essa pessoa que quer controlar, que ela quer anular o outro, né? Eu dependo tanto daquela pessoa que eu quero ela só pra mim. E isso é extremamente abusivo, né? A pessoa dependente emocional, ela pode querer, por exemplo... eu dependo tanto de você, se você for viajar, eu não sei como é que eu vou ficar desesperada. A pessoa pode até querer afastar ela do meio familiar, né? Porque tem medo, tem ciúme, quer estar grudado o tempo todo, né? E a pessoa faz isso porque ela realmente é uma pessoa extremamente carente, insegura. Ela tem muito... Normalmente são pessoas que carregam feridas da infância, né? É claro que em algum nível a gente estabelece vínculos emocionais quando a gente ama, e a gente tem uma certa dependência que não necessariamente é patológica, né? Às vezes a gente entra naquela relação, você ama alguém, você cria um vínculo com aquela pessoa, um vínculo amoroso muito intenso, e aquilo pode te colocar numa situação um pouco ali, né, de uma certa dependência, de uma relativa dependência, mas não pode ser uma coisa que domine a tua vida completamente. Janaína, isso mesmo, a primeira coisa que vem à cabeça é relação amorosa, mas a dependência emocional também existe em outros tipos de relações. Amigos, pais, sim, existe muito, Janaína, né? Tem pais, mães e até filhos que manipulam emocionalmente o outro, né? Que fazem chantagens emocionais, porque ela tem uma dependência... Boa noite, Vanete.
ela tem uma dependência emocional muito grande do outro. E aí ela passa a querer manipular aquela situação, né? É muito complicado, né? Mães que fazem isso com filhos, né? Que querem manter aqueles filhos pro resto da vida debaixo das asas delas, por exemplo, né? Que tem, ela depende, né? E aí faz chantagens. Eu abri mão da minha vida por você, eu faço tudo por você. E aí a pessoa se sente culpada de sair daquela relação. É muito difícil, né? Nas relações amorosas, o que acontece é que normalmente a pessoa que é dependente emocional, ela vai se relacionar com pessoas que acabam também alimentando essa relação, porque quem não alimenta sai fora, né? A relação não dura. Se eu sou uma pessoa com uma boa autoestima, que tô bem, que sou uma pessoa centrada, que sou uma pessoa segura, eu não vou aceitar ninguém me controlando o tempo todo. Eu acabo saindo fora. As pessoas que se mantêm em relações com pessoas que são dependentes emocionais, elas acabam se misturando naquilo e vivendo aquilo, né? Deixa eu só voltar aqui. Claudilene, como saber se o grau de dependência ultrapassou ao limite normal? Aí, Claudilene, aí quem tá sentindo ou quando você é vítima, né? Aí eu acho que depende de como a gente se sente na relação, né? Assim, é claro, eu tô com meu marido há 19 anos, eu tenho um grau de dependência emocional dele? Claro que eu tenho, uma preocupação, né? Se ele ficar doente, eu vou ficar muito preocupada, aquilo vai estragar meu dia. Eu tenho um vínculo emocional intenso com ele, naturalmente. Agora, sei lá, ele faz alguma coisa e, sei lá, a gente se separa e eu acho que, nossa, minha vida acabou. Se ele não estiver na minha vida, eu morro. Gente, não é assim. Por mais que eu ame, eu vou sofrer, mas eu não vou morrer, né? Então, assim, a gente perceber qual é a forma e o lugar que eu coloco aquela pessoa na minha vida, né? Eu coloco, porque um certo vazio todo mundo tem na vida, né? A gente tem aquele vaziozinho, isso é um motor de vida, isso é constitucional do ser humano. A gente tem um vaziozinho que leva a gente a buscar coisas para preencher. É o motor da minha vida para me fazer trabalhar, para me fazer me relacionar. Isso é uma coisa que é constitucional. E eu lido bem com isso. As pessoas lidam bem com isso de uma forma geral. Porém, quando isso é patológico, né, a pessoa ela é como se ela quisesse engolir o outro para que o outro supra as carências dela. Eu tenho uma ferida de abandono, eu tenho medo de ser abandonada, de ser rejeitada. E isso que é importante ver, né? Qual é o nível que você sente? Você tem medo de ser rejeitado? Você quer controlar o outro ao máximo? Você acha que a tua vida não tem sentido se aquela pessoa sair da tua vida, né? E coisas assim. Lili, vivo isso hoje com a minha mãe. Isso é cruel, né, Lili? Principalmente quando é mãe, pai, né? A gente acaba refém daquela relação, né? A gente se torna refém da relação. Você sente uma responsabilidade sobre o outro, né? A pessoa que é dependente emocional, ela faz o outro se sentir responsável por ele. Isso é muito ruim, né? Se você tá numa relação... Gente, é igual uma criança pequena. Quando é uma criança pequena, é claro que ela é uma dependente emocional dos pais, né? A criança depende desses pais para tudo. Na medida que a gente vai amadurecendo ao longo da vida, a tendência é que a gente vai adquirindo autonomia e independência emocional. Que a gente consiga, né, sair da casa dos pais, que a gente consiga construir uma nova vida, família, etc. Que esses pais vão sempre ter um lugar na nossa vida, é claro que sim. Mas a gente consegue viver e criar asas e se sentir confortável de se afastar daquelas pessoas, né? E a pessoa dependente emocional, ela de repente não permite esse afastamento, ela tem pavor do afastamento, ela acha que você tem que estar ali grudada, né, o tempo todo. Então isso é uma coisa também pra gente observar, né? E se você observa que você entra nessas relações, e é uma coisa que gera um sofrimento enorme. Quem é dependente emocional do outro sente que não se basta sozinho, sente que não é capaz de se virar sozinho. Isso é uma sensação muito ruim também, né? Porque se eu dependo de outra pessoa pra me sentir bem, eu vou estar sempre também, ao mesmo tempo que eu torno o outro refém da minha relação, eu também estou refém daquela relação, né? Eu quero prender o outro, eu quero controlar o outro, e eu tenho medo daquele outro
seguir a vida dele, descobrir que não me ama, que não quer nada comigo, por exemplo. E aí eu fico desesperada, meu Deus, e se aquela pessoa... Eu tenho uma amiga, e aí eu tenho ciúme daquela amiga, porque eu sou dependente dela. Aí essa amiga, de repente, sai com uma outra, e aquilo me magoa, me chateia. Eu tenho receio de que ela vá me descartar. Tem sempre uma fantasia de rejeição e de abandono que está ali subliminar a essa sensação. É sempre um medo de ser abandonado, é um medo de ser rejeitado. E talvez isso sejam feridas, né, que a pessoa possa ter vivido lá na infância, no passado, uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição, alguma coisa que não foi cicatrizada ao longo da vida dela e ela repete isso o tempo todo com outras pessoas, né? Ela tá sempre ali. E tem gente que é assim, né? Gente, isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. Isso é uma relação que é patológica, porque ela gera mais mal-estar do que bem-estar. Né? Ela suga o outro, né? Porque ela demanda muito do outro. Se eu dependo de você, oi Vanusa, se eu dependo de você para me sentir bem, eu vou demandar de você atenção. Eu preciso de atenção, eu preciso que você valide quem eu sou. Eu preciso que você me diga o que é melhor. Né? Eu fico refém e torno você também refém. A relação, e aí eu acho que isso é importante também a gente ressaltar, a dependência emocional, ela é alimentada pelas partes envolvidas. Né? De repente eu sou uma pessoa frágil, carente, vulnerável, e aí eu entro numa relação com uma pessoa que é dependente emocional, e aí talvez eu possa me sentir importante, porque aquela pessoa me supervaloriza, né? Aquela pessoa me acha o máximo, ela acha que ela vai morrer se eu não estiver do lado dela. E isso pode alimentar a minha autoestima. Então, de alguma forma, a relação ela é mantida pelas partes que estão envolvidas. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou de bem comigo, sou uma pessoa, como eu falei, centrada, segura, com uma autoestima adequada, eu não vou entrar numa relação assim, porque eu vou me sentir invadida, vou me sentir controlada e eu não quero isso pra mim. Então, se a pessoa permanece na relação, é porque de alguma forma ela também alimenta essa dependência do outro. Isso pode alimentar a vaidade. Se você for uma dependente emocional e caiu assim, tiver o azar de se relacionar com uma pessoa um pouco mais perversa, essa pessoa pode adorar ficar nessa posição e pode abusar disso, né? Pode jogar com isso, saber que você tá ali precisando dela, necessitando dela, ela fica num lugar muito confortável emocionalmente. Né? Ela pode se sentir ali, né, maravilhosa, e ela pode aproveitar aquela situação para de alguma forma te manipular, te controlar, né, te ferir. Dependendo da maldade, a gente não sabe, né? As pessoas. E aí sim vira uma relação abusiva. E ela é abusiva, se a gente for notar bem, acaba sendo um pouco das duas partes, né? Porque a pessoa também que é muito dependente fica ali o tempo todo, né? Eu preciso de você. Né? São frases típicas de pessoas que são muito dependentes, né? Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Eu não sei o que fazer se você não estiver mais aqui. Né? A minha vida perde o sentido sem você. Você é a razão de sei lá o quê. É colocar a pessoa como centro da tua vida. E isso é um grande equívoco. Ninguém pode ser o centro da nossa vida. O centro da minha vida sou eu. E as outras pessoas que estão à minha volta são pessoas importantes, que agregam, que são fundamentais para mim, mas elas não podem ser o centro da minha vida. Né? Eu lembro de um professor de psicologia que eu tive na faculdade. Você é tudo para mim. É isso, Jainão, são frases típicas. Ou aceitar tudo para não perder a pessoa. Sim, Vanusa, a relação é completamente patológica, porque é isso. A pessoa que é dependente emocional, ela é controladora, ela fica em cima, ela quer sugar o outro de alguma forma, e de repente o outro resolve se libertar, e aí a outra fica desesperada, ela se humilha, por favor, me perdoa, eu te amo, eu vou mudar, eu não... E aí fica naquela relação extremamente adoecida, né? E aí você aceita qualquer condição, o outro te sacaneia, o outro te chifra, né? Te trai, te fere, e você aceita aquela condição porque você precisa daquela pessoa, ainda que ela te faça mal. Olha que relação maluca, que relação doente, muito doente.
E aí eu tava falando de um professor que eu tive na faculdade e ele tinha uma frase que eu adorava, né, para exemplificar um pouco os relacionamentos, né? A pessoa tá lá, eu vou falar até de avião, gente, que horror, depois do acidente da Marília Mendonça, é até estranho, mas enfim. De repente tá lá, a pessoa que eu amo tá num avião, aí o avião, aí você pensa que, gente, se aquele avião cair, eu morro. Mas eu não estou dentro do avião. Quem está dentro do avião é que morre de fato. Quem está fora não morre. Não morre literalmente. Né? E a gente entende que é uma coisa quase literal, simbiótica, né? Assim, se eu tô com uma pessoa, eu amo tanto essa pessoa que se ela morrer eu morro, né? Uma coisa meio Romeu e Julieta, né? E não é, né? Na verdade, assim, a morte não é literal, a gente sofre tremendamente, mas a nossa vida aqui continua, né? E isso a pessoa que é mais independente emocionalmente, o que não quer dizer egoísmo não, tá, gente? Não quer dizer que a pessoa não sofra. Eu posso ser uma pessoa que tenho, que eu sou mais independente emocionalmente, que eu não sou uma pessoa que preciso da validação do outro para tudo. Eu não sou a pessoa que vou me sentir valorizada somente se alguém me valorizar. Eu mesma sou capaz de enxergar o meu valor, mas isso não quer dizer que eu não vá sofrer numa relação. Né? Isso não vai, sei lá, como eu falei, eu sou casada há 19 anos, de repente meu marido arruma outra, eu não vou sofrer? Eu vou sofrer horrores, é lógico, né, gente? Eu sou humana e tenho um amor por ele. Se ele trair o meu amor, eu vou me sentir muito ferida, mortalmente ferida, vou ficar muito, muito triste, vou sofrer muito. Porém, eu vou superar esse sofrimento e continuar a minha vida. Se eu sou uma dependente emocional, talvez eu possa... tem casos assim, né, de pessoas que tentam suicídio, pessoas que acham que vão morrer, né? Ou que aceitam qualquer condição, né? A pessoa fala, eu não te amo mais, aí você fica, não, mas tudo bem, né? Eu posso fazer você me amar de novo. Eu te amo tanto que eu acho que o amor que eu tenho vale por nós dois e coisas assim, né? E é claro, isso é claramente patológico porque gera sofrimento em quem sente e na pessoa que está com ela também, porque é tudo muito, muito adoecido. É uma relação que é pesada. Né? Ninguém quer. Eu não quero ouvir do meu marido que ele depende de mim para tudo. É muita responsabilidade. Né? Eu não quero me sentir. Quem é mãe sabe disso, né? Assim, a responsabilidade que a gente sente de ter outra vida para cuidar. O tamanho da responsabilidade quando você tem uma criança pequena sob sua responsabilidade. Porque é muita responsabilidade. Só que é teu filho e aquilo vai, né, na medida que você for criando bem aquela criança, ela for se desenvolvendo, ela vai adquirindo autonomia e você vai sendo menos responsável por cada atitude que ela tenha. Né? Então, isso numa relação normal e saudável. Agora, quando a gente carrega isso para a vida, é como se a gente eternizasse essa sensação de hiper responsabilidade pelo outro, né? Isso é muito ruim, né? Quando a gente tem uma pessoa que é dependente emocional, eu fico achando, gente, aquela pessoa depende de mim para tudo, eu não posso fazer nada, eu tenho que estar ali o tempo todo. Né? Eu não posso falhar, eu tenho que atender a todos, eu não posso decepcionar aquela pessoa. Então você fica ali se sentindo, é muito pesado numa relação. Né? Então normalmente as pessoas que são mais saudáveis emocionalmente pulam fora, assim que detectam que a pessoa é uma dependente. A pessoa não quer, principalmente depois de uma determinada fase da vida, que a gente está mais madura, a gente não quer. Né? Você não quer aquela pessoa que fica ali precisando de você. Você quer alguém que vai agregar, que vai acrescentar, que vai ter um vínculo importante com você, mas você não quer alguém que dependa de você para tudo. Isso é muito cansativo. Claudilene, estou me identificando como dependente emocional. Claudilene, se você se identifica, o autoconhecimento, gente, não é fácil, tá? Você identificar já é um primeiro passo. Agora você precisa começar, e é possível você se livrar dessa dependência fortalecendo tua autoestima, trabalhando as suas inseguranças, tentando ver de preferência num processo terapêutico onde está o nó na tua história, né? Em que momento você experimentou uma sensação de insegurança profunda, de desamparo, de abandono, de rejeição, que normalmente isso são coisas que a gente vivencia ao longo da nossa vida e que a gente interpreta de uma maneira
sei se é adoecedora, mas é uma coisa que a gente interpreta, porque às vezes a gente fica, nossa, a criança nem foi abandonada. Às vezes não é um abandono literal, mas é uma experiência emocional de abandono que a gente tem. Né? A criança que é pequena, ela ainda não tem muita clareza das coisas que ela vive. Então, de repente, sei lá, a criança foi esquecida na escola, e aí ela pode experimentar uma sensação terrível de abandono. Ela pode interpretar ou registrar emocionalmente como um abandono. Não precisa ser um abandono literal. A criança que foi parar no orfanato. Não precisa ser uma coisa extremada. Mas são feridas que a gente experimenta ao longo do nosso desenvolvimento que a gente cicatriza. Né? Normalmente, a maior parte das pessoas cicatrizam isso de uma maneira relativamente boa. Mas tem pessoas que não, né? Que elas sofrem e aquilo é como se abrisse uma ferida um pouco maior e ela não consegue se libertar daquilo. Então ela segue reproduzindo um certo padrão na vida. Ela repete e reproduz esse medo de ser abandonada. Eu vou espirrar. Peraí. Ai, gente. Passou. Cheguei atrasada. Ah, que pena, Lidiane, mas dá pra ouvir, dá pra participar ainda. E muitas vezes é um mecanismo que ele não é consciente, né? E eu falo que a gente tem que ter um pouco de cuidado com as profecias autorrealizáveis. Às vezes eu temo tanto ser abandonada, eu tenho tanto medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ficar desamparada, que eu quero grudar naquela pessoa de qualquer maneira, eu quero estar ali apegada completamente naquela pessoa, e isso acaba espantando a pessoa. Então eu tenho tanto medo de perder que eu realizo aquela perda, né? Eu confirmo o meu temor, né? Eu acabo me envolvendo com pessoas e com situações que confirmam o que o meu medo tinha razão de ser, tá vendo? Eu tenho que ter medo mesmo, porque de fato esses abandonos se repetem na minha vida. Drita, de visual novo, tá linda. Obrigada. Pois é, eu tô começando a querer mexer um pouco na cor do meu cabelo. Obrigada, que bom que gostou. Então, são coisas que a gente precisa observar e nem sempre a gente consegue sozinha, às vezes só num processo de terapia ou de autoconhecimento, assim, muito ativo que a gente pode buscar, a gente começa a identificar um certo padrão de funcionamento, que aí você pensa, nossa, eu dou muito azar, né? Em várias situações que eu passei, eu fui abandonada. E aí você vai ver, será que foi azar? Ou é um certo funcionamento seu, que de alguma forma elege pessoas que vão te abandonar? Ou uma certa forma que você tem de estar nas relações que acaba espantando a pessoa que está na relação também. Né? São coisas que a gente... É meio doido de falar isso, que você pensa, eu não sou maluca de fazer um negócio desse. Mas é um mecanismo que é meio inconsciente. São padrões que a gente repete sem perceber. E no processo de psicoterapia é quando a gente se dá conta disso. É quando é possível olhar e falar, caramba, olha só como foi, né? Olha que padrão, né? Toda vez acontece da mesma forma, situações que se repetem na minha vida e que me levam a um sofrimento e que me fazem temer cada vez mais, né? Passar por situações assim, né? E pode chegar ao ponto, por exemplo, da pessoa ter tanto medo de ser abandonada que ela passa a não se envolver com mais ninguém, né? Assim, acho que eu nunca mais vou poder ficar com ninguém, porque toda vez que eu fico dá tudo errado e eu não aguento mais, né? Pode acontecer. E aí a gente boicota a nossa própria felicidade, a nossa própria possibilidade de construir coisas novas na nossa vida. E é sempre possível, gente. É sempre possível e não é só possível, é necessário que a gente crie novos caminhos. Vanusa, mas Dri, quando a pessoa abre mão de um relacionamento porque impôs uma condição importante e o outro não faz, daí a pessoa abre mão porque não quer aceitar a situação, mas fica com raiva, mal-humorada? E o que tem, Vanusa? A pessoa abre mão de uma relação porque ela impôs uma condição importante e o outro, um dos lados bons do autoconhecimento é ter respostas práticas para coisas que nos machucaram. Exatamente, Jainão, é a gente ter consciência e conseguir interromper esse padrão, né? A gente começa a entender determinadas coisas e começa a tentar mudar, né? Porque a pessoa mais, mal-humorada, triste, porque ama a pessoa, mas não aceita a situação.
Deixa eu tentar entender, Vanusa. A pessoa abre mão de um relacionamento porque impôs uma condição importante e o outro não o faz. Aí a pessoa abre mão porque não quer aceitar a situação, mas fica com raiva, mal-humorada, triste, porque ama a pessoa, mas não aceita a situação. Aí, Vanusa, é uma outra condição que eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Só amor não segura relacionamento. A gente precisa parar de romantizar que o amor tudo vence. Amor não vence tudo, não. Tem coisas que são incompatíveis numa relação. Então, se você coloca como uma condição a fidelidade e você tá com uma pessoa que você ama muito, mas ela é extremamente infiel, qual é a chance dessa relação dar certo? Dar certo no sentido de te trazer bem-estar ou de gerar bem-estar para o outro, né? Só amor não segura relacionamento e a gente precisa encarar isso como pessoas maduras que somos, né? Essa coisa de, ai, tudo é lindo, o amor supera qualquer dificuldade. Não supera, não. Passa aí um perrengue financeiro e vê quanto amor vai sobrar. Amor não enche barriga, né? Amor não supera todos os desafios. O amor, ele, principalmente o amor, não digo de amor para filhos ou pais, não. Amor entre pessoas, parceiros, né? Que a gente elege para nossa vida. Muitas coisas, tem muitos acordos, né? Eu falo, são amores condicionais. O que isso quer dizer? Eu te amo desde que você cumpra determinadas condições, que cada casal vai ter as suas, né? Vamos supor, eu amo muito meu marido, desde que ele cumpra algumas coisas do combinado e vice-versa, né? Ele me ama, mas eu traio ele vai continuar me amando? Vai chegar um momento que não vai amar mais, porque tipo, nossa, você não é quem eu pensava, né? Você tá traindo a minha confiança, a minha lealdade, você tá quebrando o nosso pacto. Então, assim, o amor entre parceiros tem um pacto e tem muita coisa que está em jogo, né? E a gente precisa entender isso, porque tem um amor só que ele tem que ser incondicional e tem que ser muito respeitado. É o amor próprio. Esse eu tenho que respeitar. E se eu aceito condições que me agridem, eu tô ferindo meu amor próprio. E sem amor próprio, aí a chance de eu me estrepar na vida e ficar dependente emocional do outro é muito grande. Jainão falou tudo, amor não é tudo. Se fosse, então, devia aceitar tudo. Exatamente, Jainão, e não aceita, não. Amor sem companheirismo não vale. Não vale, a relação não se sustenta ao longo do tempo. Zeli, precisamos saber nossos limites, exatamente. Moniquinha, concordo, só o amor não resolve, nem é garantia de nada. Tem que ter compreensão, companheirismo. Sim, gente. Tem que ter uma parceria, tem que ter uma lealdade, tem que ter confiança, tem que ter respeito, tem que ter uma série de coisas, né? Selma, eu consegui sair de uma dependência emocional e hoje sou muito feliz. Parabéns, Selma. Imagino. Quando a gente consegue sair de situações que estavam fazendo mal pra gente, esse tipo de superação, Selma, e aí eu falo pra muitas pessoas, né, como que eu posso fortalecer minha autoestima? Passando por uma situação dessa, quando você supera uma dificuldade muito grande, isso fortalece tua autoestima, você olha assim e fala, consegui, eu passei. Eu superei, eu me livrei. Isso fortalece demais a autoestima, isso o autocuidado, o amor próprio, isso é uma coisa boa da gente ter, né? Então, assim, não é sem esforço, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente precisa entender também, né? Não é sem esforço que a gente consegue desenvolver nosso amor próprio, né? A gente precisa buscar isso ativamente, ativamente. A gente não pode esperar cair no nosso colo. Vanusa, mas é o que você fala, tem que decidir qual pior eu quero. Eu prefiro lidar com o mal, a irritação, a raiva, por querer que fosse diferente, do que me submeter a algo que vai me machucar cada vez mais. Exatamente, Vanusa. Eu falo, às vezes é melhor tomar um antibiótico e acabar com a dor de uma maneira mais... do que ficar lá em doses homeopáticas, a vida inteira sofrendo um pouquinho, né? Sofrendo, aí passa aquela pessoa a ficar amarga, né? Quando a gente... É isso, eternizar um sofrimento. Tipo, eu amo essa pessoa, eu não quero perder essa pessoa, mas tem alguma coisa nela, alguma situação que ela não respeita ou alguma característica que me faz muito mal, mas eu resolvo aceitar aquela condição mesmo assim. E aí eu passo a sofrer um pouquinho por dia, né? Ao invés de ter aquele sofrimento de uma vez e romper com aquilo e me permitir conhecer pessoas que vão me possibilitar novas relações,
eu me prendo àquela relação que não é boa de alguma forma, né? Porque ela tem alguma coisa que me fere muito e que eu mantenho mesmo assim, e eu sofro um pouquinho por dia, né? Porque eu fiz uma escolha que não é a escolha mais adequada para minha vida. E isso a gente precisa se haver com isso, né? Isso não é responsabilidade do outro, isso é responsabilidade minha, né? Eu não vou mudar a outra pessoa. Eu não vou mudar. Eu vou dar um exemplo bem absurdo aqui, mas que é bem comum. Por exemplo, sei lá, eu amo uma pessoa, mas essa pessoa tem problema com álcool. E isso me incomoda, isso me agride, isso me fere, isso gera um mal-estar tremendo, mas eu entro naquela relação e fico assim, eu vou esperar ele parar de beber. Um dia ele vai parar de beber, só que você não vê movimento nenhum dele pra isso. E aí você fica, mas eu gosto dele, mas só não gosto quando ele bebe, mas ele bebe todo dia. E aí você entra nesse dilema, sabe? Você tá numa situação, vivendo alguma coisa com uma pessoa que você gosta, mas que tem um determinado funcionamento na vida que te fere profundamente. E você resolve aceitar aquilo, mas você aceita e não aceita. Então você fica, né? Você fica naquela condição e é isso que a gente tem que avaliar. Perfeito ninguém é, gente. Perfeito. Eu acho que só Deus. Agora, nós mortais não somos perfeitos, então é lógico que eu vou encontrar pessoas que vão estar com algum defeito, né? Assim, com vários, né? Certamente eu tenho vários, meu marido tem vários e outras pessoas têm vários defeitos, mas a gente elege aqueles que é possível conviver, né? E isso é muito importante. Zeli, qual é a melhor linha terapêutica para tratar a dependência emocional? Psicanálise? Zeli, mais do que a linha terapêutica, e aí isso vale para todo mundo, né? Quando a pessoa vai buscar fazer psicoterapia, o que vai sustentar e que vai efetivamente causar um impacto é a relação que você estabelece com o seu terapeuta. Porque, independente da linha teórica que a pessoa tem pessoas que trabalham com psicanálise, mas é de uma forma e a outra de outra, isso varia conforme o próprio psicólogo que está atuando. Então, o ideal é que você experimente e veja como é que você se sente na relação. Não tem uma que seja melhor ou pior, entende? Eu acho que a psicologia, ela é um mar assim, de possibilidades. A gente tem muitas ferramentas de intervenção e eu acho que o que estabelece uma relação terapêutica que seja boa, produtiva, é muito mais baseada na tua relação com o teu terapeuta do que na linha teórica que embasa as intervenções dele, tá? Já e não, aí auto-engano toma conta, verdade. Claudilene, sou grata a você e a minha psi por estar me conhecendo e finalmente entendendo que perfeição não existe, a autoestima está subindo. Ótimo, Claudilene, que bom, fico muito feliz. Boa noite, o Daniel começou a trabalhar, a mudança é gigantesca. Ai, que bom, Souza, excelente, excelente. Trabalhar para ele deve estar sendo excelente. Então, gente, só pra gente já começar a encaminhar aqui pro final, né, já que a gente tá se prolongando bastante, isso é muito importante, sabe? A gente começar a trabalhar nosso amor próprio, a nossa autoestima, ver como que a gente se sente nas relações, poder olhar para as nossas emoções, aprender que na vida nós não podemos agir feito pombos, aceitando migalha do outro. Eu não posso viver de migalha. Isso eu falava para vocês com muita frequência. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe disso. E eu sempre falava, você não é pombo para aceitar migalha, né? Então, assim, busque pessoas que você possa se sentir bem, que são pessoas que agregam na tua vida, e a gente só pode fazer isso quando a gente está bem com a gente mesma, né? Eu não posso estar me sentindo triste e ficar buscando uma pessoa que vá me fazer feliz, né? Quem tem que me fazer feliz sou eu. Eu vou estar com pessoas que vão agregar, que vão ser ótimas, que, né, assim, que vai ser uma relação que vai ser bacana e tudo, mas eu não posso colocar a responsabilidade da minha felicidade na mão de outra pessoa que não seja eu mesma, porque senão eu vou viver na dependência emocional do outro. Se eu coloco toda a minha felicidade na mão da pessoa que está comigo, se essa pessoa for embora, eu vou ficar profundamente infeliz. E é isso que acontece com a pessoa que é dependente emocional. Ela acha, ela acredita que ela só pode ser feliz se aquela pessoa estiver do lado dela. Ela não consegue olhar para ela mesma e perceber que ela pode buscar a própria felicidade.
né? E que a felicidade, isso tem uma frase do Santo Agostinho que eu acho maravilhosa e eu queria repetir aqui para vocês, eu já fiz até post sobre isso, que felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já tem. Gente, isso é muito maravilhoso. Quando eu olho para minha vida, né, quando eu consigo entender que ser feliz é continuar desejando aquilo que eu já tenho, isso é muito bom. Eu não fico achando que tá sempre do lado de fora, eu não fico sempre buscando em outras pessoas ou em outras situações, porque senão eu vou estar eternamente em busca de alguma coisa, achando que eu nunca encontro, quando na verdade eu tenho que olhar para aquilo tudo que eu já conquistei. Né? Eu tô feliz com as minhas escolhas? Eu sou uma pessoa que tô de bem com as minhas escolhas? Se eu não tô feliz com as minhas escolhas, é sempre tempo de refazer, é sempre tempo de olhar para minha vida e olhar, né? Por que eu não tô bem? O que tá acontecendo? Que coisas que eu posso fazer por mim? Né? Sou eu que faço por mim, não é o Zé da esquina, né? Não é uma grande amiga, não é outra pessoa que não eu que vai me fazer feliz. Jainão, nossa doutora, como é necessário cuidar da saúde mental, como é importante se conhecer e saber lidar com os acontecimentos do dia a dia. É maravilhoso, né, Jainão? A gente fica tão mais forte, né, para lidar com as situações, a gente consegue. Isso não significa que a gente não vai sofrer, não, tá, gente? Óbvio que não, né? Óbvio que a gente sofre e tudo, mas isso faz parte da existência, né? A gente sofrer, passar por desafios, situações delicadas, perdas, né, dores, isso é da vida de todos nós. O que não pode é achar que diante de uma frustração, diante de uma situação difícil, eu não vá conseguir lidar com aquilo. Né? E é isso, né? A pessoa que é dependente emocional, num término de um relacionamento, ela acha que vai morrer. Ela acha que ela não vai dar conta. Ela acha que ela não vai sobreviver àquela perda, né? Ela tem uma fantasia em relação a isso, porque na verdade ela mesma não descobriu que isso tudo tá nela, né? A felicidade, a possibilidade de construir coisas, tá tudo na mão dela, né? Jainão, como eu gostaria de ter essa versão minha antes. Jainão, mas nunca é tarde, né? Que bom que você conseguiu se perceber e conseguiu mudar a sua vida, né? Nunca é tarde. Se você não tivesse mudado há, sei lá, 1 ano e meio atrás, como é que você estaria hoje? Né? E é isso que é importante a gente ver, né? Não lamentar o fato de ter perdido tempo, mas pensar que bom que você conseguiu mudar. Você poderia continuar perdendo tempo, aí ia ser terrível. Moniquinha, de 2 anos pra cá melhorei muito, porque eu sofria muito, pois me doei demais em amizades, mas nem sempre recebi na mesma proporção, e hoje olho primeiro pra mim. Exato, Moniquinha, isso, assim, a gente só se frustra muito nas relações quando a gente coloca expectativa demais, né? E até quando eu me dou excessivamente, eu preciso questionar isso, né? Por que eu tô me doando tanto? O que eu tô esperando de retorno disso, né? Será que eu tô fazendo porque eu espero que isso volte pra mim? E aí a chance da gente se frustrar é muito grande, né? Porque nunca, o mundo não é um espelho e o outro não faz pela gente aquilo que a gente faria por ele, né? Não é uma relação de vai e volta tão direta, né? Seria bem mais fácil se fosse, mas não é. Eu estaria internado num sanatório. Pois é, Jainão, já pensou? Ainda bem que você, acordou e conseguiu mudar o rumo da tua vida, né? Isso é tão importante, gente. A gente se dá conta do nosso poder, né? Eu tenho o poder de mudar minha vida. Isso é uma grande verdade. Eu é que vou dar o sentido. Eu não tenho controle sobre as situações que eu vivo, né? Eu posso passar por situações que não estão sob meu controle. A pandemia é uma delas, né? Quem queria passar pela pandemia? Eu não quero a pandemia. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu controlo como que eu reajo a isso, né? A pandemia, ela pode ter sido experimentada de diversas formas, né? É claro que houve um mal-estar coletivo muito grande e negar este mal-estar é muito ruim, né? A gente não pode fingir que as dores não existem, né? A gente não pode ficar alheio aos sentimentos que a gente tem. E isso também é importante, reconhecer as nossas emoções, reconhecer as nossas dores, reconhecer o que a gente sente, né? Aceitar. Não adianta, sei lá, negar uma dor, por exemplo, sei lá, tomei um pé na bunda de um namorado, uma namorada, fiquei péssima, mas
tô nem aí, vida que segue. Aí saio na noite autodestrutiva, bebendo pra caraca, saindo com o primeiro que aparecer na frente, né? Assim, a gente podia ficar nessa. É um comportamento que a gente nega aquela dor, mas ao mesmo tempo a gente fica num comportamento totalmente autodestrutivo, né? Me acabando, me bebendo, saindo com qualquer pessoa, como se pudesse destruir aquele sentimento ruim que a gente tem e nega. Então, quando a gente entende o que a gente sente, que a gente olha pra dentro, pô, eu tô na merda, tô triste, pô, tive uma semana do cão, aconteceram problemas na minha vida, tô triste, tô preocupada. São emoções naturais que a gente tem e que a gente deve respeitar e acolher, né? Se eu percebo que eu tomei um pé na bunda e eu tô arrasada, eu, de repente, não vou meter o louco e sair muito doida na noite, eu vou me recolher. Falar, não tô boa hoje, não tô boa companhia, vou me meter em furada, entendeu? Não tô legal. Se eu for beber quando eu tô mal, eu não vou beber pouco, vou beber muito e eu posso me arrepender depois. Então eu prefiro ficar quieta. Deixa eu ficar aqui sarando minhas feridas quietinha. Então, assim, essa é uma possibilidade, né? Essa é uma coisa, quando eu falo de autoconhecimento e de conhecer nossas emoções, é isso, né? Eu posso olhar para as minhas emoções, respeitar as minhas emoções, colocar elas no lugar, para depois seguir a vida estabelecendo relações mais saudáveis para mim e para o outro. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Já são 8:45. A live não vai ficar salva no IGTV. Eu vou tentar salvar essa live pela primeira vez no meu celular. Oremos em nome de Jesus. Porque eu quero postar no YouTube, gente. Eu tenho um canalzinho lá no YouTube que eu não faço nada com ele. Não boto um vídeo, não boto nada de nada. E eu queria começar a usar o YouTube também como plataforma para esses vídeos mais longos. Porque eu acho mais bacana do que no Instagram. No Instagram, de maneira geral, as pessoas não estão muito querendo ver vídeos longos. E no YouTube, sim, é uma outra galera, né? Um outro perfil. Então é isso, vou tentar salvar essa live pra jogar ela no YouTube. Se não der certo, quem viu, viu, quem não viu, perdeu, né, gente? Não tem jeito. Live maravilhosa como sempre. Que bom, Cissa, fico feliz. Mande. Quando colocar no YouTube, avisa pra gente. Tá, pode deixar. Vou tentar, gente, vamos ver. Ui! Vou tentar fazer o máximo pra conseguir salvar direitinho e postar lá. Se eu não conseguir, aí a gente vê. Isso, no YouTube podemos assistir depois. Sim, Zeli, eu costumo salvar no próprio Instagram, aqui no IGTV, mas eu tô querendo a partir de hoje mudar isso. Vamos ver se eu consigo. Essa vai ser a primeira tentativa. Vai dar tudo certo. Maravilhosa. Que bom, Moniquinha. Gente, obrigada pela presença de vocês. É sempre uma delícia essa troca. Eu espero que, de alguma forma, mesmo que muitos aqui só escutem e não mude muita coisa, se a gente consegue ajudar uma pessoa, se a gente consegue mudar uma pessoa, aquele trabalho de formiguinha já é extremamente compensador. Obrigada, foi muito bom. Que bom, Claudilene. Zeli, qual é o canal do YouTube? É Adriana Rosenovich. PC, eu acho. Nem sei o nome. Acho que é Adriana Rosenovich. PC. Mas eu acho que tem, sei lá, 5 vídeos lá, se tiver. Boa noite, Moniquinha, Lucy, excelente, que bom. Obrigada, gente, um beijo grande pra vocês, uma boa noite. Semana que vem teremos live novamente, tá bom? Beijo pra vocês, um ótimo resto de semana. Ajude muito, que bom, Jainão. Beijo, boa noite pra todos.